Meu irmão, minha irmã, alegra-me estar aqui outra vez, porque o assunto é a palavra do Senhor, e o objetivo é a leitura orante dela, da palavra. E tenho aqui ante os meus olhos o texto do Evangelho do 30º domingo do tempo comum. É o domingo 29 de outubro. E é Mateus 22, versículos 34 a 40. Vamos à leitura, como é a praxe de sempre, de maneira que a explicação ajude-nos a oração que vem a seguir. Os fariseus, ouvindo que Jesus fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É este, meu irmão, minha irmã, o texto deste 30º domingo do tempo comum. Vamos lá. É Mateus capítulo 22. Nos 2 domingos anteriores, nós tivemos, aliás, 3. Nós tivemos aqui textos que apresentam um confronto tensional, isto é, Jesus chegou a Jerusalém, fez a purificação do templo, que por si só suscitou reações conflitivas, expulsou os vendilhões, quem se servia do nome de Deus para ganhar dinheiro, é isso que ele fizera. E isto suscitou as reações diversas. Agora estamos aqui novamente com os fariseus. Tinham já perguntado se os herodianos, perguntaram-lhe se era lícito pagar o tributo a César. Também o maior dos mandamentos agora, mas antes, a parábola do banquete nupcial, que veio logo a seguir dos vinhateiros homicidas, daquele pai que tinha 2 filhos, e o pai a eles pedira que fossem trabalhar na vinha. Um disse que não iria, mas depois arrependido foi. São todos textos que colocam numa realidade de contraste, de confronto. E vez por outra, nessas perguntas há uma intenção malévola. A, B ou C perguntou-lhe para pô-lo à prova. Ou seja, para flagrá-lo em alguma contradição que pudesse justificar uma eventual condenação. É nesse quadro que estamos aqui a ler o texto de Mateus 22, versículos 34 a 40. Os fariseus, ouvindo que fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo. Ouvindo que fechara a boca dos saduceus. Quem eram os saduceus? Saduceus era toda aquela classe, o grupo
que constituía a classe dos gestores do templo. Se os fariseus estavam nas sinagogas por todas as cidades da Palestina, os saduceus concentravam-se em Jerusalém e geriam toda a movimentação religiosa, política e financeira do templo, quase que como um cartel. Para eles, pouco interessava se Israel estava sob o domínio dos romanos ou não. Também pouco lhes interessava a situação de penúria e sofrimento do povo. Bastava-lhes administrar, regir e também aurir dos frutos e dos lucros de toda a movimentação em torno ao templo. Não acreditavam na ressurreição. Seu interesse conjugava uma religiosidade rentável com economia que o templo movimentava muito. Esses saduceus foram calados. Então os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo. Parece um mero detalhe reunir em grupo, mas é uma espécie de conselho que delibera, que estuda, que vai verificar os melhores argumentos e os melhores esquemas temáticos para enredar o Senhor em alguma contradição ou insuficiente interpretação. Com isso poderiam acusá-lo. Reuniram-se em grupo e um deles, provavelmente o mais culto, preparado, competente e inteligente dentre eles, um deles, a fim de pô-lo à prova, olha aqui a intenção maldosa, não queriam conversar com Jesus. Não lhes interessava o diálogo. Interessava-lhes ver Jesus golpeado por seus próprios raciocínios e frasários. Perguntou-lhe: qual é o maior mandamento da lei? Ou o grande mandamento? Em forma superlativa, superlativo absoluto, isto é, não perguntou quais. E aí uma lista de vários de grande proeminência. 613 mandamentos. O maior. Numa espécie de indagação máxima para uma resposta exclusiva e única. Com isso pretendiam enredá-lo. Mas vamos observar qual é o mandamento grande. Aqui fala do maior. No texto literal está: qual é o mandamento grande ou o grande? Não é uma lista, não é um conjunto, é um, entre 613. E Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito. Na mentalidade circulante da época, o maior dos mandamentos era guardar o sábado. Por quê? Porque na mente dos rabinos, e a reflexão é: Deus também guardou o sábado. O maior dos mandamentos é aquele que o próprio Deus guarda. Se Jesus respondesse que o maior dos mandamentos seria o sábado, a observância do sábado, eles lhe diriam: então, por que não observas o sábado? E poderiam flagrá-lo em alguma contradição que lhes ensejasse uma acusação fundamentada. E a resposta do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar. Não fala de obedecer, é amar. A obediência comporta uma autoridade
ante a qual o bom judeu se curva. A amar é envolver-se com as melhores vitalidades pessoais num relacionamento de gratuidade. A obediência tem um caráter obrigatório. O amor tem uma índole de adesão, de liberdade, de entrega e de acolhimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração era a sede das decisões, também dos afetos, mas da grande liberdade. Então, toda a tua liberdade para amar, toda a tua alma que fala, isto é, com toda a capacidade de reação, de relação, de convívio. E depois, com toda a tua mente, aqui foi traduzido com todo o teu espírito, com toda a tua inteligência, digamos assim, com toda a capacidade de reconhecer a verdade, com toda a tua força de discernimento, em tudo ter Deus no centro numa relação de amor. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Curioso, perguntaram qual é o maior. E ele respondeu 2. Não porque há uma proeminência de um sobre o outro, mas porque se houver um, necessariamente o outro também existe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O sentido mais literal do texto hebraico é: amarás o teu próximo, ou amarás aquele que é igual a você. Não fala que deveria amar um judeu. Próximo não é apenas aquele cuja identidade nacional ou étnica ou religiosa cria algum vínculo. Próximo é aquele que se faz vizinho com suas necessidades. Estrangeiro ou não, se quer encontrar-te a ti mesmo, procura-te no igual que está precisando de tua bondade. Eis aí, para quem segue Jesus, o grande caminho. É esse o sentido do Evangelho deste 30º domingo. Meu irmão, minha irmã, vamos agora orar. O que houve até então foi explicação, interpretação. Feche os olhos, você aí, eu também aqui. É necessário uma posição que favoreça o recolhimento. É preciso pacificar nossa interioridade, senão as distrações se impõem, ou as recordações de problemas, ou de respostas a dar, ou o telefone que soa, ou o cão que late, enfim, tudo pode aumentar os rumores e distrair nossa mente. Queira respirar, pois, com muita simplicidade, sentindo o ar a inflar os pulmões. Aquiete-se, você aí, eu aqui, de uma maneira tal que possamos perceber e sentir o coração a pulsar. Quem sabe sentir o sangue
em movimento pelas nossas artérias e retornando, nutrindo as células, retornando para enriquecer-se do oxigênio e voltar ao mesmo movimento. Esta é a vida que vibra em nós. E agora, assim como o corpo tem suas singularidades e propriedades, também o nosso espírito, nossos afetos e nossa capacidade de amar, de compreender, de discernir, aí entra o Espírito de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha participar desse nosso movimento orante. Vinde, Espírito Santo, sois a luz do Altíssimo, sois a força do Pai e do Filho, sois o movimento e o vigor que nos move e comove. Fazei-nos dóceis à palavra do Salvador, sensíveis à sua verdade e livres para acolher sua voz e seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos reler o texto, mediante as imagens que o escrito sugere. Jesus está no templo de Jerusalém, na esplanada do templo, uma grande praça, como se fosse uma grande praça, em frente a um templo ou uma igreja enorme. Centenas, milhares de pessoas entram e saem, muito movimento de chegada e de partida. Gente que chora, gente que ri, pessoas que querem aparecer e pessoas que têm promessas a cumprir. Muitos são doentes com algum sonho. E lá um grupo se aproxima de Jesus. Ele está lá. Intenções malévolas querem enredá-lo. Seus olhares fulminam. Seu sorriso é falso. Sua saudação é teatral. Mas Jesus os ouve. Qual é o maior dos mandamentos? Ou qual é o grande mandamento? Jesus não teme, não foge, não agride, nenhuma verberação condenatória, mas a resposta é vigorosa. Vamos tentar ouvir o Senhor Jesus a falar àqueles. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Talvez Jesus até gesticule para falar com maior veracidade, com maior contundência, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Parou um pouco o Senhor. Eles se entreolham. Tente vê-los assim. É ler com a imagem, com a imaginação. E Jesus continua. Este é o maior, o primeiro. O segundo é semelhante. Amarás quem é igual a ti. Ou amarás a ti no teu igual. Melhor ainda. E este igual tem muitas fisionomias e pobrezas e sofrimentos e esperanças. Amarás o teu igual. Desses dois mandamentos, assim fala Jesus.
dependem toda a lei e todos os profetas. Talvez eles até se assustem. O maior integra Deus e o próximo. E toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois. Quem sabe nunca tenham ouvido algo assim. Aquele grupo de interlocutores inquisitivos, talvez conhecem a lei, se veja surpreendido. A obediência à lei e aos profetas lhes era um tema muito, muito familiar. Mas amar a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a mente, é uma totalidade que eles ainda não conheciam. Pois bem, vamos observá-los amar. Eles talvez nem conheçam bem o alcance desse verbo. Talvez não tenham percebido que amar comporta entrega, renúncia, compaixão, silêncio, despojamento até. E podemos vê-los intrigados, não podem discordar, não esperavam uma resposta naquele grau. Não lhes custava aceitar um Deus poderoso, que dava prêmios a quem tinha méritos. Agora, amar. Eles recordam talvez que Jesus dissera até de amar os inimigos. Querer o bem, amar, querer o bem. Querer entregar-se, querer ligar a própria liberdade a Deus, com o coração, que todas as decisões respondam ao querer benevolente de Deus, que todas as decisões correspondam que os meus afetos correspondam ao querer benevolente de Deus, com toda a tua mente, que a minha inteligência seja sempre resposta à verdade de Deus, significa estar inteiramente tomado por Ele. Mas eles percebem, eles têm muitos julgamentos com quem eles condenavam, ou em relação a quem condenavam, apontavam os erros de muitos, distanciavam-se de quem não estimavam, cumpriam todas as regras, mas não entendiam que Deus, aquele apresentado por Jesus, era mais Pai do que força onipotente, Pai amoroso. E eles continuam a ouvir. E ponhamos-nos lá, eu e você, perguntando, e o Senhor respondendo a mim e a você: amar. Como é minha relação com Deus, com o Pai? É de um filho que acolhe a gratuidade do Pai e irradia essa mesma gratuidade aos outros? Talvez Ele me olhe e me faça lembrar que eu só tenho pedidos, peço a Deus, como se estivesse apenas a contar com um Todo-Poderoso na hora dos meus apuros. Isso não é amor. Talvez o Senhor esteja a me perguntar se o meu modo de amar contempla a Deus ou apenas aqueles que me convêm segundo os meus egoísmos. Quem sabe Ele pergunte isso.
Talvez até pergunte: seu coração como está? Tem amor, raiva, rancor, apegos? E talvez eu precise da sua palavra que me ajude a libertar-me de mim mesmo. É a hora da minha palavra ao Senhor, do meu silêncio para que Ele me fale e para que eu seja honesto comigo e diga que preciso muito da força do seu Espírito, porque senão eu vou amar somente a mim, ou quem e o que me convém. É a hora da minha prece.